Vamos lá, senhores. Exercício das leis de Newton. Com base nas 3 leis de Newton: lei da inércia, lei da proporcionalidade entre forças e massa e lei da ação e reação. Ó, veja bem aqui que ele colocou o enunciado para você aqui, tá, senhores? Então é o seguinte: nós falamos que o corpo se encontra em equilíbrio. Quando que o corpo se encontra em equilíbrio? Em 2 situações. Primeira situação, quando ele se encontra em repouso. A segunda situação que eu tenho é quando um corpo se encontra em movimento retilíneo e uniforme. Isso vai implicar, isso me leva a pensar o quê? E esse é o problema, talvez, de física para alguns alunos que deixaram a matéria acumular. O conteúdo de física, ele é acumulativo. Então, a aceleração mede a mudança de velocidade em relação ao tempo. Se o corpo está em repouso, ele está parado, ele não muda sua velocidade em relação ao tempo. Se um corpo está em movimento uniforme, o valor da velocidade não muda. Uniforme, o valor da velocidade não muda. Mas como ele também é retilíneo, ele não muda também a sua direção. Então, também não vai mudar seu sentido. Então, aqui também a aceleração vai valer quanto? 0. Isso aqui seria a primeira lei de Newton, que ele chamou aí lei da inércia. É que todo corpo em repouso tende a permanecer em repouso e todo corpo em movimento tende a permanecer em movimento retilíneo e uniforme, a não ser que um agente externo, então tem que ser um outro corpo, mude o seu estado. Então, um outro corpo tem que mudar seu estado. Então, essa aqui, basicamente, aqui bem resumidamente, essa aqui seria a primeira lei de Newton, também conhecido como lei da inércia, ou de Galileu e de Newton, ok? A segunda lei de Newton, que estamos aqui, fala que é da lei da proporcionalidade entre forças. Então, entre força e massa, né? Ele está falando que a força é massa vezes o quê? A aceleração, ela tem uma proporção, certo? Quanto maior a minha aceleração, maior seria o quê? A minha força. Ou quanto maior a minha massa, seria maior a minha força. Mas somente ter massa não significa que você teria que ter força, tá? Por quê? Esse corpo aqui, se ele estiver em repouso ou ele estiver em movimento retilíneo uniforme, a aceleração dele vale 0. Ele pode ter massa, mas como a aceleração dele vale 0, a força resultante seria 0, seria um vetor nulo, tá? Então aqui o vetor resultante das forças seria um vetor nulo. Essa daqui seria para mim a segunda lei de Newton. Tá aqui, senhores, segunda lei de Newton. Já, vou pegar um corpinho aqui, formas. Já a terceira lei de Newton, tá? A terceira lei de Newton, vamos supor que eu tenho 2 bloquinhos, ok? Tenho 2 bloquinhos. E aí eu teria quem? Um rapazinho, né? Um hominho aqui, ó, exercendo uma força, tá? Uma força F. Então, aqui eu teria um hominho exercendo uma força F. O vetor força F aqui. Bom, o que acontece? O hominho empurra o bloquinho azul. Ele não empurra o cinza, ele empurra o azul. Quem empurra o cinza é o bloquinho azul, tá? É o azul que vai empurrar. Então, aqui, ó, eu poderia escrever que o bloquinho azul, que eu vou chamar de A, tá? Vai exercer uma força no bloquinho cinza. Então, aqui seria força que A,
faz em B. Em contrapartida, o bloco B vai realizar uma força no bloco A. Então, aqui eu teria, no sentido contrário, a força que B faz em A. Ok? Então, essa força que A faz em B e B faz em A é o que a gente chama da terceira lei de Newton, de ação e reação. Essa seria a terceira lei de Newton. Para ter ação e reação, eu preciso ter corpos diferentes. Então, eu preciso de ter no mínimo 2 corpos, tá? Se eu tiver um corpo só, eu não teria ação e reação. Logicamente, com o aluno poderia falar assim, Magno, mas aqui ó, existe a força peso. Concordo com você, existe a força peso. E existe o quê? A força normal. Está aqui a força normal, tá? Força normal de A e força peso de A, ok? Também haveria no corpo B. Só que tanto a força peso e a força normal não é um par de ação e reação. Por quê? Porque elas duas estão no corpo A. Nota a diferença. Essa aqui, força que A faz aonde? Em B. E essa, força que B faz aonde? Em A. Estão em corpos diferentes, com o mesmo valor, na mesma direção, horizontal, só que em sentidos o quê? Contrários. Essa aqui seria a terceira lei de Newton. Para mais explicações, assista o playlist no canal Magno Física, Leis de Newton lá, que você vai ter tudo isso aí. Visto isso, ele quer que você dê a soma das proposições verdadeiras. Então, eu quero que você some as frases verdadeiras. Ok. Então, o que nós vamos ter aqui? 1. Então, a proposição que vale 1. A sensação que uma pessoa tem de estar sendo arremessada para a frente. Vírgula. Olha o que a frase falou. Ele não está falando que a pessoa está sendo arremessada. É que ele está falando que ele tem uma sensação. Certo? Quando o carro em que ela viaja é freada bruscamente é um exemplo de primeira lei de Newton ou lei da inércia, o que a primeira lei de Newton fala? Que todo corpo em movimento retilíneo uniforme tende a permanecer em movimento retilíneo uniforme. Quem é que vai frear? O carro, certo? Mas o piloto que está lá dentro, ele vai tender a continuar em movimento retilíneo o quê? Uniforme. Que vocês falam assim, ele vai para frente. Realmente, vai continuar indo para frente. Mas alguém empurrou ele? Não, ninguém empurrou ele. Ele vai continuar em movimento. Por isso que é a palavra sensação. Então, essa alternativa 1 está certa ou errada? O que vocês acham? Então, a alternativa 1, realmente ela está o quê? Verdadeira. Ok. Vamos para a proposição 53. Aceleração e massa são grandezas diretamente proporcionais. Aceleração e massa. Veja que no texto ele falou, proporcionalidade entre força e massa. Ele no texto está falando que a força é proporcional a quem? A massa, não é? E não somente a massa, também é proporcional a quem? A aceleração. Agora, olha o que ele está afirmando na frase. Aceleração e massa são grandezas do quê? Diretamente proporcionais? Vamos ver? Vou pegar aqui, ó. Força é massa vezes quem? A aceleração, o módulo. Ok? O módulo. Olha o que ele fala. Aceleração e massa são grandezas diretamente proporcionais? Então é o seguinte, quem vai ser a aceleração? A aceleração vai ser a força dividida por quem? Pela massa. Olha aqui, ó. A aceleração, a massa está multiplicando, passa para cá o quê? Dividindo. Então, a aceleração é inversamente proporcional a quem? A massa. O que significa isso? Se eu aumentar minha massa, agora preste atenção. Se eu aumentar minha massa, o que vai acontecer com a aceleração?
ela vai diminuir. Mag, não enxerga isso de jeito nenhum. Aqui no cantinho, ó, 1 dividido por 1 dá 1. 1 dividido por 10 dá quanto? 0,1. Opa, quer dizer então que se eu aumentar o denominador, o que aconteceu com o resultado? Diminuiu. Quer dizer que se eu aumentar a massa, o que acontece com a aceleração? Então, elas são diretamente proporcional ou inversamente proporcional? O que vocês acham? Então, ela é inversamente proporcional. Ela não é diretamente proporcional. Então, eu posso falar que essa alternativa aqui está o quê? Falsa. Não posso somar aqui para dar resposta. Não posso somar ela, tá? 213. Então, estamos lá na frase 213. O peso de um objeto depende do módulo da aceleração da gravidade no local onde o objeto se encontra. O que é a força-peso? A força-peso é uma força causada por quem? Pela gravidade. Só que ela é uma força especial. Em vez de falar F de força, como é a força causada pela gravidade, ela recebe um nome especial de força-peso. Massa continua sendo o quê? Massa. Só que minha aceleração é causada pela gravidade. Então, ela vai receber o nome de aceleração gravitacional. Então, isso seria a força-peso. Então, ele faz uma frase. O peso de um objeto depende do módulo da aceleração da gravidade no local onde o objeto se encontra. Verdadeiro ou falso? A força depende de quê? Força depende de massa e depende de quem? Da aceleração. Só que aqui ela recebe um nome de aceleração gravitacional. Vamos supor que a massa de um carro aqui na Terra é 1 tonelada. Se eu levar esse carro para a Lua, quanto que vai valer a massa dele? 1 tonelada. Mas a gravidade na Lua é diferente da Terra. Então, a força, peso, vai ser a mesma? Não, não vai ser, porque ela depende de quem? Da aceleração gravitacional. Então, essa daqui está verdadeira. A fórmula já falava que ela depende da aceleração. Tá? Ó, o peso de objeto depende do módulo da aceleração da gravidade. Ok, beleza. No local onde o objeto se encontra. Verdade, depende. Ele não falou que depende somente da gravidade, porque depende também de quem? Da massa. Ele falou que depende da gravidade, então a frase está correta. Se ele fala assim, depende somente da gravidade, aí estaria errada. Certo? Frase 39. Quando você empurra uma bicicleta e ela se desloca, a ação supera a reação. Caso contrário, a bicicleta não seria o quê? Deslocada. E aí vem quem? A terceira lei de Newton. Ele está falando que você faz uma força na bicicleta. Então, é você fazendo uma força na bicicleta e a bicicleta fazendo uma força em você. Certo? Agora, o que a terceira lei de Newton fala? Se um objeto A faz uma força no objeto B, o objeto B faz uma força no objeto A de mesmo valor, na mesma direção e em sentidos o quê? Contrários. Agora, olha a frase. Enquanto você empurra uma bicicleta e ela se desloca, a ação, qual é a ação? Força que o homem faz na bicicleta, supera a reação. Quem é a reação? Força que a bicicleta faz aonde? No homem. Caso contrário, a bicicleta não se deslocaria. Aí, verdadeiro ou falso? Ele está afirmando que a força que o homem faz na bicicleta é maior que a força que a bicicleta faz no homem. Isso pela terceira lei de Newton. Está correto
ou está errado? A mesma força, porque tem que ser um par de ação e reação. Então, essa alternativa aqui, ela estaria falsa, né? Então, essa aqui estaria falsa. Certo, senhores? Então, esse é um exercício da forma que é cobrado, que se você errar uma das alternativas, você errou a questão inteira. Para resolver esse exercício aqui, você tem que saber o quê? A primeira lei de Newton, a segunda lei de Newton e a terceira lei de Newton. Você tem que saber a parte teórica. Você tem que saber a parte teórica. Exercício 2 fala o seguinte: sobre um bloco de 2 kg, então o bloco pesa quanto? 2 kg. Inicialmente em repouso, então aqui, ó, vírgula, viu a vírgula lá? Eu tenho que anotar, ó, vírgula, eu coloquei no desenho, mas eu não precisaria colocar no desenho, tá? Sobre um bloco de 2 kg, massa do bloco, então vamos anotar, massa do bloco, 2 kg, vírgula, inicialmente em repouso, quer dizer que a velocidade inicial dele vale quanto? 0 metros por segundo. É aplicada uma força, quanto que vale a força? É aplicada uma força de quanto? 4 newtons. Sabendo que aqui, senhores, teria uma força que a gravidade puxa o corpo, que a gente chama de força-peso, e o piso empurra o objeto para cima. Então, aqui eu teria força normal, certo? E aqui eu teria a força o quê? Peso. No caso, como o objeto nem sobe e nem desce, na vertical ele não teria movimento, eu posso afirmar que a força-peso o módulo, né, é igual à força o quê? Normal. Eu posso afirmar isso, certo? E lembrando que força-peso é calculada como massa vezes a aceleração da gravidade. Então, até essa frase aqui são essas informações: massa, velocidade 0, inicial, força 4, o peso e a normal são iguais, porque o objeto nem sobe nem desce, tá? E como que a gente calcula a força-peso? Força-peso é força, então é massa vezes aceleração, só que a aceleração causada pela gravidade. Sendo o módulo de aceleração da gravidade local de 10 metros por segundo, opa, ele me deu aqui o módulo. O módulo da aceleração da gravidade vai valer quanto? 10 metros por segundo ao quadrado. Dou conta de calcular minha força-peso? Dou conta, porque a força-peso vai ser a massa, tá aqui a massa. Quanto que é a massa? 2 vezes quem? A aceleração da gravidade, que é 10. Então, o peso é de quanto? 20 newtons. Força é dado em newton. O módulo da força-peso é 20 newtons. Qual é a conclusão? O módulo da força normal também vale quanto? 20 newtons. Beleza. Dê a soma das proposições verdadeiras. 4. Se não houver atrito entre o bloco e a superfície, o bloco não deslizará devido à inércia. Opa! Então aqui eu tenho que pensar o seguinte: não tem atrito. Se não tem atrito, vamos pensar, a força-peso e a força normal, elas se anulam. O mês vale 20 para baixo, 20 para cima positivo, para baixo o quê? Negativo. Então, não sobe nem desce, mas tem alguém empurrando com 4. Como não tem atrito, esse objeto vai se mover ou não? O que vocês acham? Resposta do aluno: vai, porque vai ter alguém empurrando. Depende. Se tivesse atrito, poderia ser que ele não ia se mover. Por exemplo, se você pegar um caminhão, vamos supor que isso aqui fosse um caminhão, e você está empurrando o caminhão, ele anda? Não. Por quê? Porque tem força de atrito, e a força de atrito estaria contrário, tá? Então, nesse caso, o objeto não ia o quê? Andar, mas não tem força de atrito. Como não tem força de atrito, ele pode escorregar, então ele anda, tá? Mas não é porque tem alguém empurrando, mas sim por causa dessa parte da frase aqui, ó. Se não houver atrito.
entre o bloco e a superfície. Não tendo atrito, o objeto vai poder andar. Então aqui vai ser o quê? Falso. Lembra da primeira lei de Newton? Todo corpo em repouso tende a permanecer em repouso, a não ser que um agente externo, quem está aplicando essa força de 4, não é o bloco, é um agente externo. Então ele vai poder o quê? Se mover. Todo corpo em repouso tende a permanecer em repouso, a não ser que um agente externo. No caso, nós temos o agente externo. Frase, proposição 16. Desprezando qualquer atrito. Então, ele continua desprezando qualquer atrito. Após 5 segundos, o bloco terá deslocado 10 metros? Essa é a pergunta. Ele está afirmando que é 10 metros que ele vai andar depois de quanto? 5 segundos. No caso, como eu tenho força, e se eu tenho força, o que é força? Força é massa vezes quanto? A aceleração. Quanto que é minha força? 4. Quanto que é minha massa? 2. Portanto, eu dou conta de calcular a aceleração? Sim, eu dou conta. Esse 2 está multiplicando, passa para cá o quê? Dividindo. Então, é 4 dividido por quanto? Por 2. Então, a minha aceleração é de 2 metros por segundo ao quadrado. Isso significa o quê? A aceleração mede a mudança de velocidade em relação ao tempo. Então, ele está falando que a cada 1 segundo, minha velocidade vai mudar 2. Então, aqui eu tenho um movimento, é retilíneo por causa do desenho, tá? Uniformemente variado, que obedece 3 equações. S, que é igual a S0, mais V0t, mais AT quadrado sobre 2. V é igual a V0 mais AT, e equação de Torricelli, velocidade ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. Veja bem agora, o que eu tenho? Eu tenho a velocidade inicial. Então aqui, ó, eu tenho velocidade, vou pegar de outra cor, né, Mário? Essa cor não ficou muito boa. Eu tenho a velocidade inicial. Eu tenho aqui, ó, a aceleração. Opa, tenho a aceleração. Quem mais que eu tenho? Eu tenho a aceleração. Ah, no exercício ele me deu 5 segundos. Então eu tenho quem? O tempo. E ele quer saber se o camarada andou 10. Qual das 3 equações eu pego? Tá? Eu quero saber quanto que ele andou. S é posição final, posição inicial, velocidade inicial, tempo, aceleração, tempo ao quadrado dividido por 2. Certo? V, velocidade final, velocidade inicial, aceleração, tempo. Qual das 3 equações? Então, o aluno está afirmando a primeira equação. Poderia ser a primeira? Poderia. Essa última aqui, eu tenho a velocidade final? Não, não tenho. Então, ela não seria adequada. Então, a primeira é mais adequada. Então, nós vamos fazer aqui. S é igual a S0, posição inicial, mais velocidade inicial, vezes o tempo, mais a aceleração, tempo ao quadrado, isso tudo dividido por quanto? Por 2. Posição final que eu quero descobrir. Agora, preste atenção. Quando a gente vai começar a medir, e você tem uma régua, qual é o número que essa régua começa a medir? Não é no 0? Então, eu vou considerar que a posição inicial vale quanto? 0. Vou jogar fora. Quanto que vale a velocidade inicial? 0. Vou jogar isso tudo fora, porque 0 vezes 5 dá 0. Então, aqui, a aceleração, que eu acabei de calcular, que está no canto esquerdo, vale 2. O tempo é 5, que ele afirmou no problema. Como é t ao quadrado, é 5 vezes 5. Isso tudo dividido por quanto? Dividido por 2. 2 com 2, o que eu posso fazer? Cortar. Então, S é igual a quanto? 25, opa, rabiscou. 25 metros. Ele afirma que o cara andou 10. Verdadeiro ou falso? Então, já está na cara. É o quê? Falso.
Note bem que agora aqui, ó, teve um problema com leis de Newton e com movimento retilíneo uniformemente variado. Se quem estudou pelo PET ou está estudando pelo livro, você viu que ele uniu 2 capítulos aqui, né? Movimento uniformemente variado com leis de Newton, no mesmo exercício, hein? No mesmo. Frase 591. Se o coeficiente de atrito estático do bloco e a superfície for maior ou igual a 0,2, o bloco não se moverá. Para ele não se mover, agora preste bem atenção, para ele não se mover, eu preciso de uma força de atrito. Então, eu vou desenhar aqui. Para ele não se mover, ele precisa de uma força contrária. Quem seria essa força contrária? Essa força contrária seria a força de quê? De atrito. Para o corpo não se mover, o valor da força de atrito tem que ser igual à força F, que vale quanto? 4 newtons. Então, a força de atrito tem que valer 4. Pensa comigo. Esse camarada empurra com 4, mas tem o chão que está segurando o objeto aqui, né? Com 4, então ele não vai nem para frente e nem para trás, se ele estivesse em repouso, tá? Se ele já estivesse em movimento, ele poderia estar em movimento retilíneo e uniforme. Mas aqui, como ele fala que se encontra em repouso, vamos ver. Bom, quem é a força de atrito? A força de atrito é a normal vezes o coeficiente de atrito. E no caso aqui, o coeficiente de atrito estático. No caso aqui, o que vai acontecer? Quanto que é a força de atrito? A força de atrito é 4. Quanto que é normal? 20. Quanto que é o Mi? Opa, o Mi está aqui, ó. Não sei. Tenho que descobrir. Vamos dar uma ajeitada aqui no quadro. Trazer tudo para cima para ter espaço, tá? Então, aqui, o meu Mi seria 4 dividido por quanto? Por 20. 4 dividido por 20, eu posso simplificar aqui por 5, né? Simplificando por 5, daria 1. Por 4, daria 1. E aqui daria 5. R$1 para 5 meninos daria o quê? 20 centavos. Agora, nós temos que entender o seguinte. Para essa força 4, eu estou analisando esse exercício. Se o coeficiente de atrito for igual a 0,2, o corpo fica em repouso. Se o coeficiente for maior ainda, a força de atrito seria maior. Então, o corpo continuaria em repouso. Então, essa alternativa está verdadeira. Proposição agora, para fechar, né? Proposição 36. O coeficiente de atrito dinâmico ou atrito cinético entre o bloco e a superfície for igual a 0,1. O que vai acontecer, né? A velocidade do bloco após 10 segundos será de 10 metros? Bom, vou ter que apagar aqui, tá? Então, aqui, ó, se o atrito for maior ou igual a 0,2, ele continua em repouso, ele não se moverá. Ok. Agora ele está falando que o coeficiente de atrito cinético é menor. Então ele vai se mover? Com certeza ele vai se mover, tá? Então vai ficar o seguinte, vamos ter que calcular a força de atrito agora. Força de atrito, então agora aqui é outro exercício, a proposição 36, tá? Força de atrito é a normal vezes o coeficiente de atrito, só que é o cinético, em movimento. Então a força de atrito vai ser igual a quanto? Vai ser a normal, que eu já calculei, que vale quanto? 20. A força de atrito vai valer quanto? O coeficiente de atrito vai valer quanto? 0,1, certo? Então, a força de atrito vai ser igual a quanto? 2 newtons. Agora, preste atenção. Essa força aqui vale quanto? 4. Essa força de atrito aqui vai valer quanto? 2. Se esse empurra com 4 e esse empurra com 2, ele vai para frente? Vai para a direita. Agora eu preciso da força o quê? Resultante. A força resultante vai ser quem? Massa vezes a aceleração. A força resultante seria a força F menos a força de quê? De atrito
que é igual a massa vezes quem? A aceleração. Que não é mais essa aceleração aqui, tá, senhores? Tá? Vou até apagar, hein? Pra você não confundir. Já não é mais essa aceleração. Então, dá uma organizadinha aqui, ó. Deixa aí. Agora tá organizado. Quanto que é a força? A força, ó, é o verde lá, ó. Vale quanto? 4. Menos quem? A força de atrito. Que vale quanto, senhores? Que a gente calculou agora? 2. Certo? Quanto que é a massa? A massa do corpo não mudou nada, 2. Agora a aceleração vai mudar. 4 menos 2 dá 2, que é igual a quanto? 2 vezes A. Portanto, a minha aceleração é quanto? 1 metro por segundo ao quadrado. Esse 2 estava multiplicando, passou dividindo, 2 dividido por 2 dá quanto? Deu 1. Agora, o que ele afirma? Que depois de 10 segundos, esse bloco terá uma velocidade de 10 metros. Agora, o que eu quero? Eu quero a velocidade. Vou pegar aqui até minha canetinha aqui, ó. Agora, vou colocar aqui em vermelho, tá? Ó, eu quero velocidade, ó. Eu quero velocidade. Eu tenho a aceleração. Beleza. Eu tenho o tempo, que ele me deu, que é quanto? 10 segundos. Então, eu vou ter que escolher qual equação? A do meio, né? Então, vai ficar aqui. V é igual a V0 mais AT. Velocidade final que eu quero descobrir, a inicial do corpo, certo? Seria 0, mais a aceleração seria quanto? 1, e o tempo seria quanto? 10 segundos. Então, a velocidade seria quanto? 1 vezes 10 daria 10 metros por segundo. Essa alternativa estaria o quê? Verdadeira. Aí é só fazer a soma, tá, senhores?